E isso, dentre várias outras, foi uma prova viva do quanto o medo aponta o caminho. Porque se eu usasse o meu medo do que as pessoas vão pensar para não ir na direção do que me assustava, eu não teria começado o canal, eu não teria... Hoje eu dei mais um passo na direção de descobrir uma peça nova do meu quebra-cabeça, do que tem guardado aqui dentro. Eu não lembro exatamente de quando foi que eu gravei cada um dos outros vídeos da série, mas é interessante como eu costumo ter essas reflexões de manhã, como os pensamentos costumam surgir de manhã. E eu devo isso em grande parte a evitar isso aqui. Acordar e não mexer no celular até a hora que eu volto da academia deixa minha mente livre, tanto para receber as sugestões que estão mais alinhadas com as minhas intenções, e também para ver o que flui daqui dentro, sem deixar que esse pensamento meio que puro seja contaminado com tudo que vem do celular. E eu digo um pensamento puro porque você começa o dia, vamos dizer assim, como um quadro em branco, e as primeiras coisas que você passa nesse quadro influencia o resultado final, a pintura que você vai ver no final do dia. E evitar o celular é uma das coisas que me permite usar essa tela em branca que eu tenho quando eu acordo para expressar a mais natural expressão do próprio ser e eu ver o que tem aqui dentro. E eu digo que eu dei mais um passo na direção de saber o que tem aqui dentro. Na verdade foi um passo claro na direção de saber o que tem aqui dentro. Porque na verdade esses passos são dados todo dia. Todo dia eu dou um passo, só que são geralmente passos que eu não sei que eu estou dando. Não são, vamos dizer assim, passos conscientes. Meu subconsciente, a nossa mente está sempre trabalhando pelas coisas que a gente direciona para ter, para conquistar, para realizar. Embora elas não sejam as coisas mais importantes, mas você continua tendo intenções. O seu corpo, a sua mente vai sempre ter uma intenção, um objetivo. E você vê isso através do nosso desejo sexual. Isso é uma expressão da intenção do nosso corpo agindo em nós. Isso acontece, independente de ser importante ou não, é o que acontece. Eu nem lembro porque eu comecei a falar de intenção. Independente, o ponto é que eu tenho uma bússola há alguns meses, que ela é uma bússola que eu tenho ela em palavras, que é o medo aponta o caminho. E essa é uma guia que me ajuda a dar o passo para o norte das minhas decisões. Porque quando eu sei que eu tenho medo de algo, e não é um medo de, por exemplo, se eu entrar numa jaula de crocodilo, eu vou ser mordido, então eu tenho medo de entrar naquela jaula de crocodilo. É um medo diferente porque é um medo quando eu sinto que eu devo fazer algo, é o meu próximo passo a ser dado, ou alcancei uma etapa da minha jornada onde eu tenho que dar um próximo passo e eu tenho medo de dar esse passo. Porque eu tenho medo das consequências, eu tenho medo do que pode acontecer, eu tenho medo de dar errado, eu tenho medo de me frustrar. Então esse tipo de medo, que na minha mente é um medo bem específico, eu não sei o quanto eu consigo deixar ele claro aqui, é um medo que me indica que é esse o passo que eu devo dar. Porque o medo é uma emoção que o nosso corpo usa para manter a nossa sobrevivência. E qualquer coisa que ameaça essa sobrevivência, ele vai disparar esse medo para tentar proteger. E isso muitas das vezes limita a gente de realizar as coisas que nós devemos realizar. De dar os passos que a gente deve dar. De mergulhar na nossa aventura. Porque a nossa aventura vai ser um passo no desconhecido. Um passo num lugar onde talvez a gente possa morrer. Ou uma parte de nós vai morrer. E isso assusta pra caralho. Eu sempre fui meio excêntrico. E dá pra dizer que boa parte da minha excentricidade eu vejo ela vindo, surgindo em mim com relação à parte de moda, de roupa, de como se vestir. Eu sempre limitei isso com medo de chamar a atenção. Porque eu sabia que se eu me vestisse da forma que eu queria me vestir, eu ia ser um ponto de atenção onde eu estava, porque eu ia estar me vestindo diferente daquele ambiente. E eu guardava essa minha excentricidade para mim, porque eu sabia que se eu deixasse ela se expressar, eu ia chamar atenção. Eu ia ser um ponto no lugar onde eu estava que ia ser diferente. E isso me assustava. E agora você deve estar imaginando que eu queria me vestir tipo chapéu de melancia, camiseta florida, calça de super-herói. Mas enfim, o ponto é que eu comecei a perceber e identificar esse meu medo de chamar atenção.
O quanto ele também foi um dos motivos que me impedia de começar o canal, de realizar o canal, porque eu tinha esse medo de ser notado de certa forma. Uma parte de mim sempre preferiu, daria para dizer que um medo que eu tenho vivo dentro de mim, que é uma personalidade, sempre preferiu não chamar atenção. Quanto menos você chamar atenção, melhor. E eu comecei a perceber o quanto esse medo por chamar atenção vem a ver dos primeiros mecanismos que eu encontrei para lidar com a vida na minha infância, mais precisamente para lidar com os meus pais. E é impressionante como a influência que os pais têm na nossa vida. E eu nem vejo isso de uma forma ruim. O ponto é que a forma que eu encontrei para lidar com meus pais na minha primeira infância foi: não chama atenção. Porque quando você chama atenção, você toma esporro. Quando você chama atenção, você apanha. Quando você chama atenção, você não tem consequências agradáveis. Então não é vantajoso chamar atenção. E eu comecei a adotar esse método onde eu passei boa parte da minha vida sempre tomando ações baseado na ideia de não chamar atenção. Eu fazia coisas que eu gostava, eu ia experimentando as coisas, ia vivendo, só que eu sempre tinha essa tendência em preferir, deixa eu fazer de um jeito onde eu não chame tanta atenção, deixa eu fazer de um jeito onde eu não sou muito notado. E sempre foi para me proteger das consequências que eu vivia por chamar atenção. E eu acreditava que essas consequências continuariam acontecendo hoje. Tenho a parte de mim que continua acreditando que chamar atenção vai dar merda. Começar o canal foi uma forma de eu perceber que não é tanto assim, mas começar o canal me ajudou muito mais a enfrentar outros medos, e não necessariamente esse. E hoje eu percebi o quanto esse medo precisa ser endereçado. O quanto esse medo está apontando a direção de algo que eu devo fazer na minha vida. O maior medo que eu tenho superado ao fazer o canal, basicamente eu diria que superei esse medo em grande aspecto da minha vida, que foi o medo do que as pessoas vão pensar. E esse eu imagino que é um medo bem mais amplo para a maioria das pessoas. E a coisa que mais me travava para iniciar a expressar minhas ideias, expressar as coisas que eu passo, as coisas que eu penso, era: o que as pessoas vão pensar? E se eu virar piada? E se elas acharem nada a ver? E se elas acharem maluquice? Porque isso foi sempre uma parada que eu pensei. Eu penso vários bagulhos, essa parada é meio maluquice. Eu acho maneiro, eu gosto disso, eu não tenho vergonha de admitir que eu penso essas coisas. Mas botar publicamente na internet, a maioria das pessoas não vão entender esses papos. A maioria das pessoas não vão se interessar por esses papos. E começar a produzir os vídeos numa rotina e manter, eu já tô um pouco mais de 6 meses trabalhando direto, sem nenhuma falta no canal. Basicamente me fez ver que não tem nada para se preocupar. As pessoas vão pensar alguma coisa, e elas devem pensar mesmo, porque elas são seres que pensam. E indiferente, a sua vida continua. O teto da tua casa não cai na tua cabeça por causa disso. E isso, dentre várias outras, foi uma prova viva do quanto o medo aponta o caminho. Porque se eu usasse o meu medo do que as pessoas vão pensar para não ir na direção do que me assustava, eu não teria começado o canal, eu não teria enfrentado esse medo, eu não teria superado ele, e eu não teria chegado até aqui. Parece até que eu cheguei muito longe, que eu estou ganhando prêmios, mas eu tenho certeza que isso em algum momento vai acontecer de alguma forma. Mas o chegar até aqui que eu digo é realmente sobre superar os medos. Essa é uma pira minha de muitos anos. De eu perceber que eu existia nesse corpo, que eu existo nessa experiência e que eu tô nela carregado de medos. E eu não preciso deles, na verdade. Eu não estou dizendo que os medos não deveriam existir, eles têm o seu papel, mas eu comecei a perceber que o papel deles, em grande parte, é apontar para mim para onde eu devo me mover, para onde a minha aventura está me chamando. Porque vai ser aonde eu fico desconfortável, vai ser aonde me assusta. É uma aventura. Como é que a aventura vai ser aventura se você já sabe tudo o que vai acontecer? Como é que a aventura vai ser uma aventura se não tem nenhum desafio? A graça de viver uma vida é você ter essa sensação de que talvez você vá morrer. Porque você vai. Só que quando você enfrenta essa sensação e você percebe que você não morreu, que você superou, isso dá um fôlego. É como se a chama da vida acendesse um pouco mais dentro de você, porque você percebe que você é capaz e você percebe que a vida mais uma vez venceu. Porque só correndo o risco de perder que a gente se torna capaz de ganhar.
Galerinha,